sua participação pelo 3328-7666 e pelo nosso WhatsApp 99681-3998. Gente, olha, embora a devastação causada pela avalanche de lama em Brumadinho dê a dimensão, falamos sobre isso aqui na semana passada, do impacto ambiental que esse tipo de situação pode causar, esse impacto vai muito além daquilo que estamos visualizando e dando conta. Questões de doença, né, já aponta aí, pesquisas da Fiocruz apontam para riscos de surtos de doenças como febre amarela, leptospirose nos próximos meses, além dos prejuízos à saúde mental das populações afetadas. E as consequências podem ser observadas curto, médio e longo prazo. Hoje o programa Saúde no Ar quer discutir com você esse impacto social e também psicológico das vítimas de acidentes como o que ocorreu em Brumadinho. Para esse bate-papo já estão aqui no nosso estúdio e você também é convidado a participar. O advogado, sociólogo, presidente do grupo Tortura Nunca Mais, também doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, professor de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, nosso já conhecido professor e cientista político Joviniano Neto. Bem-vindo ao programa Saúde no Ar, professor. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Obrigado também, agradecemos a presença da psicoterapeuta, especialista em diagnósticos psiquiátricos, doutora Elisiane Rosa. Bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição de você. Mais uma vez aqui conosco, a gente tem a alegria de receber também aqui no nosso estúdio, ele que é professor do ISEL, do Instituto Superior de Educação Ocidente, Danilo Cruz, que é psicólogo e também atua no CAP de São Caetano. Bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Em nome da população, eu agradeço um espaço maravilhoso na mídia para a gente poder falar de um tema tão relevante, tão crucial. E a população agradece e nós, profissionais da saúde mental, temos uma gratidão enorme a momentos como esse. Obrigada pelo reconhecimento aqui do Saúde no Ar. E sempre com a gente às sextas-feiras, Ezequiel, que é nosso diretor do projeto Saúde no Ar e também colunista do quadro Saúde e Cidadania, toda sexta-feira trazendo um assunto de impacto para a saúde da população. Bem-vindo, Ezequiel. Bom dia, Patrícia. Bom dia, professor Joviniano. Bom dia, doutora Elisiane. E bom dia, professor Danilo. Hoje a minha linha editorial vai falar um pouco sobre vibrações na expansão da consciência. Quando todas as vibrações oriundas de causas e efeitos, elas vão reverberar localmente e além daquele espaço. Quando a gente começa a pensar e entender um desastre, numa ação de benevolência, de beneficência, seja o que for, tudo vai ter causa e efeito. Quando nós começarmos a compreender de uma forma mais clara essa relação causa e efeito dentro da vibração e dentro da expansão da consciência, a gente já deve começar a realmente tender para uma evolução mais clara, mais transparente dentro dos processos. Por isso, eu queria só começar essa frase, Patrícia, para todo ouvinte que começasse a refletir um pouco sobre isso e seguisse a luz da trajetória dentro do processo de expansão de consciência. Esse é o principal caminho. A luz, ela faz uma trajetória, como numa rede. A gente precisa seguir essa trajetória. Paz e bem para todos. Vamos falar sobre isso também, né? Até porque é preciso ter uma educação emocional, psicológica. O Danilo já trazia esse aspecto, preparar as pessoas, já precisam estar preparadas no seu dia a dia para quando situações como essa ocorrerem, elas já estão prontas, preparadas para lidar com isso. Mas antes de tratar desses aspectos psicológicos, era tema debatido aqui pelo Danilo e também pela doutora Elisiane, queria que o professor Joviniano fizesse um panorama para a gente dos impactos, né? Diante da tragédia como Sobradinho, que vem acontecendo também no Rio de Janeiro, o que eventualmente acontece também aqui na sociedade soteropolitana, baiana. Quais são os impactos, professor, que pode trazer situações como essa, do ponto de vista social, psicológico, político, enfim, né? Olha, nós podemos, os impactos vão
desde os impactos sociais sobre as famílias dos mortos e principalmente os desaparecidos, os impactos sobre sobreviventes familiares ou cidades sobreviventes, e aos impactos das mudanças em relação a políticas ambientais, a própria questão política geral. Eu posso... Começo pelos impactos. Fica à vontade. Começo pelos impactos sobre casa, família, ou começo pelos impactos políticos gerais? Vamos aos impactos políticos para depois a gente chegar nas questões da família e cair nas questões psicológicas. Né? Porque é uma questão bem envolvida, porque é parte da identidade individual e da identidade de um grupo a memória. E essas tragédias muitas vezes quebram a identidade de um grupo e das pessoas, que passam a ser ex-moradores de Brumadinho, ex-moradores de Mariana, e ficam voltadas, presas para isso. É um negócio mais complexo, eu voltarei depois do companheiro que é psicólogo para explicar mais. Em relação às consequências políticas, a primeira consequência foi a crise na imagem e na confiança nas empresas envolvidas. O Brasil, a partir de Brumadinho, Mariana e Brumadinho principalmente, a confiança na Vale e nas barragens, especialmente nas barragens de mineração e barragens a montante, se generalizou. O brasileiro hoje todo, inclusive na Bahia, está preocupado com suas barragens. A situação é pior porque ficou claro que as barragens, se manteve barragens a montante, se fez barragens a montante, porque elas são mais baratas, têm custo mais barato. E agora vamos ativar. A outra questão, outra consequência, é a crítica aos órgãos de fiscalização que não atuaram. Aí se cobra mais fiscalização e atuação do Estado. Só que nós descobrimos que as estruturas de fiscalização no Brasil são fraquíssimas, pequeníssimas. Você tem 154 fiscais para mais de 2.000 barragens no Brasil inteiro. E isso vai fortalecer, ao contrário, a exigência de uma política ambiental. Exatamente quando esse governo chegou, o governo do Bolsonaro, defendia a redução do Estado, criticava, o grupo que o apoiou, ele criticava muito os órgãos ambientais, chamava que eles eram usina de fabricação de multas. Muitas pessoas defendiam, a começar pelo atual ministro, e olha que a primeira proposta era acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Depois houve uma reação grande, inclusive do agronegócio de exportação, que sabia que acabar com o Ministério do Meio Ambiente ameaçaria as exportações brasileiras, principalmente na Europa, e se manteve no Ministério do Meio Ambiente, mas com a ideia de que ele seria mais fraco, mais manso, que ia sair do cangote das empresas. Isso se defendia, inclusive, a ideia de que as empresas poderiam se autorregular, elas mesmas se fiscalizar. Agora, só que isso vai contra duas coisas. Primeiro, vai contra, às vezes, o interesse de lucro das empresas. E uma outra coisa, vai contra uma coisa que o psicólogo aqui pode falar, que é a tendência das pessoas e dos grupos que têm interesse a minimizarem os riscos, a terem uma visão otimista. A Vale do Rio Doce construiu refeitórios, estações administrativas a menos de um minuto, que podiam ser atingidas como foram, em menos de um minuto depois de romper a barragem. Significa que, apesar de pesquisa, de ter um plano de segurança dizendo que elas seriam atingidas em menos de um minuto, ela não acreditava. Eu não acredito, a Vale não ia botar seu pessoal embaixo, achando que a barragem ia cair. O que é isso? É minimização total dos riscos. Bom, Pronto.
Vou pegar então essa primeira fala do professor, porque ele cita coisas que a gente já pode ampliar aqui. A questão da crise da imagem, da confiança, né? Quando se perde suas referências, o medo e a insegurança, a questão do abandono, do desamparo, porque você não acredita mais naquelas instituições que deveriam estar ali promovendo e garantindo que tudo vai ocorrer bem. E agora essa última, a tendência a minimizar os riscos e ter uma visão otimista. Nada vai acontecer, isso não vai acontecer comigo, tá tudo bem. E aí eu passo para o Danilo e também para a nossa convidada poder falar um pouco sobre isso, né? A questão é o abalo psicológico que essas questões podem trazer e as consequências do medo, insegurança, visão otimista demais. Eu vou acabar transcorrendo para o âmbito da sociologia, da psicologia social, que é uma área que eu gosto bastante, mas que fala exatamente disso, né? Da questão da identidade, como ele colocou muito bem, que altera a identidade de uma vítima de um desastre desse monte, que é de tal modo que ela, inclusive, pode ser uma vítima de uma estigmatização. Ela própria pode interpretar aquilo como algo que traz uma nova identidade, dessa vez pejorativa, dessa vez depreciativa para ela. Ela, de certo modo, pode entrar numa possibilidade de culpabilização de si pelo que aconteceu. Eu confiei demais, eu fui ingênuo demais, eu achei que não tinha nenhum problema, e nessa ela está se colocando como uma retroalimentadora do processo de sofrimento que ela já tem. Então é preciso tomar muito cuidado, porque, de certo modo, a lógica que a gente vive em termos políticos no nosso Brasil é de responsabilização do indivíduo. É uma perspectiva individualista que diz assim, se não tem emprego é porque o indivíduo não se capacitou suficiente para ter um emprego. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa lógica, porque essa lógica só retroalimenta esse sofrimento, culpabilizando o indivíduo. É interessante porque isso vai levar a uma sensação constante de desamparo, de insegurança, de medo. E infelizmente a gente vive uma era de gestão de medo. As pessoas lucram bastante com o medo. Exato. As pessoas... a gente vê isso, né? Cada vez mais as pessoas ficam mais em casa do que interagem na comunidade. Por quê? Por medo. Medo. As pessoas hoje ficam, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu já tive pacientes que iam para o meu consultório só para ele e voltavam para casa. Ao longo da semana, o único momento que saíam de casa eram para ir à terapia. É uma situação tão absurda que, sem dúvida alguma, é o momento da gente questionar essas grandes crises que, aliás, os desastres, de certo modo, referendam. Elas são, na verdade, a palavra crise, eu gosto sempre de lembrar, significa, em grego, na sua origem, crisis, significa mudança. A gente está passando por um momento de mudança, de transformação. A gente tem que pegar esse momento e ter reflexões, ter insights, que eu acho que são imprescindíveis, para que a gente se implique nesse processo e perceba o nosso papel, para que realmente a gente tenha um maior cuidado com a questão do meio ambiente, que a gente tenha... porque a gente é meio ambiente. É como se a gente estivesse completamente inconscientes, achando que eu tenho que cuidar do meio ambiente, como se não fosse uma coisa que tivesse a ver comigo, uma coisa distante de mim. A urbanização causa isso, né? A gente vê cada vez menos árvores, e aí parece que a árvore não precisa de árvore, quando na verdade a árvore é imprescindível. Então... Pois é, isso que você traz, né? Essas pessoas vão precisar de suporte. Como vocês vivemos essa situação do medo, da crise, e essa crise que é também uma mudança, e esse suporte psicológico muitas vezes não vem em situações como essa. Aí, Elisiane, é preciso às vezes ter esse acompanhamento terapêutico mesmo de um profissional ou de alguém que esteja dando conta disso. Depois de catástrofes, acidentes como esse que estamos vivendo, há uma preocupação em restabelecer o local, reconstruir as casas, dar o suporte financeiro, indenizar, buscar os culpados, a parte aí jurídica, mas e o aspecto psicológico, né, de quem sobreviveu ou de quem perdeu tudo, inclusive parentes, amigos e toda a sua referência. Como é que você vê isso? A questão é uma posição bastante sistêmica, porque acaba com a ancestralidade também, né? A história de cada família. Morreram famílias inteiras.
que história que vão ter essas pessoas para contar, né? Sobre os pais, sobre os filhos, né? Existe uma quebra muito forte, uma quebra brusca, né? Então, assim, a gente precisa observar que esse sistema familiar, né? Esse indivíduo fazia parte de um sistema familiar. Esse indivíduo que faleceu na catástrofe, ou os indivíduos de uma mesma família que faleceram na catástrofe, eles fazem parte de um sistema familiar. E que história essa família vai ter? Qual é essa ancestralidade, né? Existe uma quebra da ancestralidade, porque daí em diante vai se contar. Foi minha família depois da tragédia, né, de Brumadinho. Então é antes e depois da tragédia. Tem que se trabalhar essa questão sistêmica no sentido de reconstruir e elaborar essa história para que não se fique preso apenas à perda, não estou dizendo apenas minimizando, mas apenas no sentido de que a vida continua, né? E achei muito interessante ele falar sobre a questão da transcendência, porque a transcendência é buscar a luz para poder você conseguir abstrair e conseguir um estado maior de consciência. Esse estado maior de consciência permite que o indivíduo se reconstrua. Isso foge das questões psicológicas, isso foge das questões sociais, isso foge das questões antropológicas. Por quê? Porque ela é uma junção de tudo isso. Ela não é única, né? Eu acredito que precisa-se de um trabalho longitudinal, não é um trabalho pontual, até mesmo porque o trauma ele pode se manifestar hoje, amanhã, daqui a 10 anos. Ele pode se manifestar na criança e não na pessoa que está vivendo como adulto nesse momento e que tem a capacidade de falar, né? E eu fico pensando, será que vai existir realmente uma assistência longitudinal a essas famílias? Porque a gente não pode ver só assim a questão do óbito, né? 157 óbitos é um número pesado, né? Um número duro, né? Agora existe um entorno disso, de cada família, e quantas famílias não se destruíram inteiramente. O professor Jovenino, inclusive, traz alguns tópicos, né, em relação a isso. Obrigada. A questão, são 150 e poucos mortos, que eu desejo que aumentem. Porque na medida que o número de mortos aumenta, diminui o número de desaparecidos. Sim. E o problema dos desaparecidos é um problema pior. Porque existe com o desaparecimento, o luto continua. O luto não amplia-se, provoca-se muito tempo. No começo, inclusive, há ilusões. As ilusões, às vezes, prolongam muito tempo. Nós temos uma experiência dolorosa no Brasil dos desaparecidos políticos na ditadura militar, que até hoje são procurados. Tem uma comissão especial de desaparecidos políticos, que faz várias expedições, tem uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu vi pessoas mesmo depois de 79, com a anistia, que o pessoal podia voltar, o pessoal armando, esperando, mantendo os quartos prontos. No caso de Brumadinho, por exemplo, o negócio é mais simples, porque o pessoal sabe que estão lá embaixo. Eu acredito que estão lá embaixo. Embora alguns acharam que estão na mata, fugiram. E no próximo ano, 2020, nós estaremos comemorando 2.500 anos da encenação da tragédia Antígona, de Sófocles, que é exatamente foi o primeiro momento de defesa do primeiro dos direitos humanos, que é o direito de enterrar seus mortos. É o primeiro no desaparecimento, no caso desse, as pessoas não enterram os mortos. E esse fato, esse luto continuado, sem momento de concretização, cria um problema, cria problemas maiores. Porque são mortes inesperadas,
mortes não naturais, difíceis de explicar, e o trauma continua com os filhos e com os netos, e é claro que a partir daí as pessoas começam a procurar explicação e responsável. Bem, eu estou aqui, meu Deus, que felicidade estar do lado dessa mesa, pensa que maravilha. Estou aqui anotando algumas coisas para tentar ver se a gente consegue pescar alguma coisa. Primeiro, eu queria lembrar a mesa e aos ouvintes, o Brasil ele assinou um tratado com a ONU da ODS 2030. O que é isso? Desenvolvimento sustentáveis, ou seja, o mundo inteiro está indo por um caminho de sustentabilidade. E aí a questão ambiental é forte. Por que é forte? Porque a sociedade, o mundo inteiro começa a entender, professor, que o ser humano ele é parte desse meio. Você fala perfeitamente, Danilo, é isso mesmo. E quando nós compreendemos o corpo, o ser humano, como trino, corpo, mente e espírito, a gente não pode associar de jeito nenhum causas e efeitos. Então, todos os impactos sociais, econômicos, psicológicos, de qualquer que seja o desastre, eles vão além do espaço-tempo daquele momento. Vejam, por exemplo, as consequências que até hoje as famílias dos judeus sofrem pós-Segunda Guerra Mundial. Vejam o que sofrem as famílias dos japoneses com Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, são coisas que a gente leva para a história e os acidentes nucleares, quando eu falo dessa área de física nuclear, eu entendo um pouco, tudo que aconteceu como acidente nuclear serviu para que a sociedade e os órgãos fiscalizadores reavaliassem os seus níveis de segurança. Portanto, quando o professor Geminiano coloca com muita propriedade os efeitos sociopolíticos desse desastre e coloca, como o senhor colocou, muito assertivo, eu acho que realmente a questão ambiental ela tem que ser olhada de uma forma séria. A questão das empresas tem que ser vista de uma forma para o desenvolvimento de verdade desse país. E esse desenvolvimento tem que ter com um olhar para o futuro. Não pode a gente ter um mindset voltado para o passado, de forma alguma. O lucro ele tem que existir, mas sobretudo ele tem que ter dentro da equação do lucro a humanidade, né? E quando eu falo humanidade é encontrar realmente o humano inserido no meio. É uma visão ecossistêmica no eco no sentido de ecológico também, né? No sentido enfim. Então essa era a minha colaboração para avaliar. Eu estou observando aqui a mesa e pode estar me futucando aqui, bora, passa a palavra, porque senão você não fala. Não, só para dizer que enquanto nós estamos falando aqui, né, outras situações infelizmente acontecem. Nós estamos vivendo, por exemplo, o drama do Rio de Janeiro. 10 pessoas morrem em incêndio, outras pessoas ficaram desalojadas e também mortes causadas pela enchente, né, pela chuva que acontece nesse momento. Ou seja, e como ressignificar tudo isso? O professor Geminiano falou sobre a questão do luto, Danilo, e esse estresse, né, agudo, essa ansiedade, esse medo, esse pavor. Que tipo de doença ou de problemas de saúde, agora falando mesmo da questão da saúde mental, isso pode ocasionar? Depois a Elisane também complementa. 3 coisas são bem frequentes nesse tipo de circunstância, né? A primeira se chama reação aguda ao estresse, que o DSM-5 e a CID-10, que são os códigos internacionais de classificação das doenças, eles colocam dessa forma, né? A reação aguda ao estresse é o quê? O fato de que aconteceu algo inesperado, a pessoa tem uma reação que vai em diversos âmbitos, né? No âmbito cognitivo, no âmbito físico, né? Da hipervigilância, da hiperexcitação. Muitas vezes a pessoa tem pesadelos, tem reminiscências, os chamados flashbacks, que fazem com que ela lembre novamente aquela circunstância. Isso vai ter um impacto na sua produtividade, né, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. Isso vai ter um impacto na sua vida social, isolamento, anedonia, que é a dificuldade de sentir prazer nas pequenas coisas que a gente sentia antes e agora não consegue mais. Então isso tudo pode levar a um problema comportamental e muito frequentemente pode levar à ansiedade e à depressão. Se isso perdura por mais de um mês, a gente passa a chamar isso de transtorno de estresse pós-traumático.
que vai durar aí desse primeiro mês após o evento até 2 anos, isso pode durar. Se dura mais de 2 anos, a gente passa a chamar de modificação permanente da personalidade. Tudo isso em decorrência daquele trauma lá. Tá? E isso pode, se não for devidamente elaborado num bom processo terapêutico, e às vezes inclusive com o uso de medicações, para esse caso geralmente é usado o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que é uma medicação que vai atuar diretamente na questão do humor e da ansiedade. Além dele também é muito comum se usar alguns remédios ansiolíticos, né, que vão ajudar a pessoa com a sua reação orgânica de hiperexcitação diante da situação, mas tudo isso aí é em decorrência daquele evento, ou seja, a gente às vezes não consegue delimitar o impacto de um evento traumático na vida de uma pessoa. Eu estou falando de uma pessoa, eu não estou aqui nem falando da família dela, nem cheguei aqui a falar de trauma transgeracional. Às vezes a gente nem sabe que um trauma vivenciado por um pai, ou um avô, ou um bisavô está impactando na minha vida hoje. Eu até não sei. Então isso é também algo para ser levado em conta, que é um desdobramento sem tamanho. Então, por isso que é imprescindível que a gente comece da base. A gente vai falar isso mais adiante, né, Patrícia, da questão da prevenção, mas começar da base é imprescindível. Tem a questão do tempo, né, Elisane, que você falava antes, o tempo de cada um, de se recuperar, de manifestar tudo isso que o Danilo falou, e essa assistência continuada que vai ser importante. Não simplesmente aconteceu, a vida continua, todo mundo volta à sua rotina, e aquilo que aconteceu, inclusive, para a comunidade, do ponto de vista social, o professor também está aqui, pode falar disso, a sociedade, aquela comunidade que passou por aquilo também vai precisar de um tempo para se recompor. Eu vou trazer um ponto que não está aí, mas assim, sentindo falta das assistentes sociais. Sim. Porque aonde está o mapeamento da população de Brumadinho antes de tudo isso acontecer, pelo menos para se saber quem antes já tinha um problema psiquiátrico. Qual é aquela família que já tinha dentro de casa uma situação psiquiátrica? Porque essa família vai ter que receber uma abordagem dobrada. Além do que o professor falou, eu acho fantástico, né? Um sujeito dividido, ele não prospera, ele não anda. Se ele tivesse em conseguir elaborar as coisas, ele não anda. E como é que ele vai elaborar sem ver o corpo? Como é que ele vai elaborar sem o enterro, sem o luto? Da forma que cada um quiser, de acordo com sua religião, de acordo com sua perspectiva social. Mas quando existe a questão da pessoa concretizar aquele símbolo da morte, né? Acabou. Para essa pessoa que acabou. Essa pessoa que eu amava que acabou. Né? Então, assim, quando a pessoa consegue fazer isso, acabou, ela consegue reiniciar. Acho fundamental isso que o professor falou, sabe? Fundamental. Acho que eu também torço que aumente o número de pessoas que se encontrem, que já faleceram, que se encontram os corpos dessas pessoas. Né? Mas, assim, eu senti falta, eu li muitas reportagens, assisti algumas, né? Até mesmo porque a TV está falando o tempo inteiro disso, todos os meios de comunicação, mas, sim, cadê as assistentes sociais que deveriam ter dados agora sobre a população, sobre a rede que a gente pode alcançar, sobre quem são, onde estão os profissionais, né, para poder trazer os profissionais para poder... Esse trabalho não é da questão do ramo, da questão psique, isso é um trabalho social. Né? Eu particularmente não vi em nenhuma matéria das que eu li que existe um trabalho feito por um processo do percurso da questão social. Acho que a questão social é uma coisa que realmente vem nisso que você vai falar depois da prevenção. Vamos falar né? agora, né? Da prevenção. Pois é. Prevenção que é essencial em todos os aspectos, né, professor? Coisas como essa, às vezes, era um desastre, uma catástrofe anunciada. Já tinha indícios de que aquilo poderia ocorrer e nada foi feito. Ou por essa questão do otimismo exacerbado que você falou, ou pela falta realmente de atenção e cuidado. Por favor, suas considerações finais, falando de prevenção. Olha, existe casos que pela imprevidência
ou pelo otimismo, como aconteceu em Brumadinho, aconteceu uma tragédia. Que acidente de barragem sempre pode acontecer, nós descobrimos que no mundo inteiro tem vários, no Brasil teve várias 2000 para cá, mas podiam ser evitadas. Agora, nós temos um outro problema, de tragédias, fatos que nós, previsíveis, mapeados, nós sabemos que todo ano tem um período de deslizamento de encosta em Salvador. Os pontos de críticos estão mapeados. Nós sabemos que todo ano tem inundação e chuvas no Rio, em São Paulo, de grande porte. Sabemos o período, o local. Agora, o que é que falta aí? Falta uma política prévia de não só preparar a cidade para receber mais água, mas para remover, relocar dignamente, corretamente, mantendo os laços de vizinhança, de casa, das pessoas. As pessoas não vão para as encostas mais brutas só por vontade, não. Porque são locais mais disponíveis. Você vê em Salvador, cada vez que tem uma chuva maior, o pessoal dizendo: eu não consegui dormir, isso é com medo. Por que eles estão lá? Você vai tirar pulso? Não dá, não pode. A pessoa tem direito à casa, tem direito a casa é mais do que o edifício. A casa envolve o edifício, envolve a vizinhança, o serviço de água, saúde, acesso ao trabalho, acesso ao transporte. As pessoas devem... E o pior de tudo é que na nossa sociedade, nossa cultura, a casa é vista como um lugar mais seguro, um lugar de proteção das pessoas. E nós sabemos e mantemos um monte de pessoas em casas que elas sabem que são inseguras. Não só o edifício, mas a vizinhança, o ambiente, o acesso à falta de água, de luz, de esgoto, muitas vezes. Por quê? Porque existe uma política que não valorizou o direito de casas decentes para todos. Prevenção, então falta. Você quer perguntar também? Eu fecho no final. Pronto, Danilo falava sobre essa questão preventiva. É preciso dar o suporte pós acontecido, mas e antes? Essas pessoas estavam preparadas psicologicamente? A questão, é bom a gente lembrar, né, que para evitar qualquer tipo de erro, a gente precisa trabalhar com alguns aspectos comportamentais. 3 deles são bem importantes, né, que acidentes acontecem por imperícia, imprudência e negligência. Isso são os 3 aspectos mais comuns em qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de erro humano. Imperícia, imprudência e negligência. Então a gente atuando especificamente nesses, já vai ter um impacto bem claro em termos de prevenção. Além disso, as pessoas precisam também ter uma educação emocional, porque nós somos, Patrícia, analfabetos emocionais. A gente descobre que está com um problema psicológico quando se vê parado na frente de uma geladeira com a porta aberta sem saber o que foi buscar lá. A gente começa a se questionar se está tudo bem na nossa vida no momento que a gente se pega arrumando gaveta, desarrumando, rearrumando, e aí na verdade a gente está mostrando o que ali? Que a gente, por exemplo, não sabe diferenciar ansiedade de fome. A gente não sabe dizer que emoção está sentindo. Não sabe se está indiferente ou com tédio. A gente tem dificuldade de nomear emoções. Então isso já demonstra quão necessário é que a gente inclua no próprio currículo escolar a questão da inteligência emocional. As pessoas precisam saber sobre emoções, as pessoas precisam tomar consciência do que estão vivendo, para que numa situação de crise, uma situação de estresse, uma situação, elas saibam que tipo de situação elas podem mobilizar para poder ajudar a resolver naquela circunstância. Então é imprescindível educação emocional para a população. E isso não só em âmbito de prevenção de saúde mental, mas em prevenção de saúde geral, porque como pensar em saúde sem saúde mental? Não existe saúde sem saúde mental. Exatamente, toda essa coisa sistêmica que falava. Obrigada, então, já Danilo Cruz, psicólogo, ele também que é membro da equipe do CAP de São Caetano, esteve aqui com a gente, sempre bem-vindo aqui ao Saúde no Ar. Obrigada. Eu que agradeço. Doutora Elisiane Rosa também, pois é, essa educação preventiva e esse cuidado que as pessoas precisam ter. Isso que o Danilo falava, às vezes as pessoas nem sabem dar nome ao seu sentimento, ou quando descobre que tem, de fato, um problema de saúde, às vezes até um estigma, né? Não, minimiza, não precisa, vai passar, e buscar, às vezes, uma ajuda terapêutica é essencial. Obrigada pela sua presença e suas considerações finais. Assim, a questão da prevenção, eu vejo como uma questão
também da questão da consciência emocional, mas eu vejo isso também pela questão social e política. Né? A partir do momento que a gente está num país onde o ser humano ainda não se vê dentro do ecossistema, né, do ecossistema ambiental, ele não está se cuidando, ele não está reivindicando, ele não está buscando essa questão do cuidado com a preservação animal, entre aspas, tá? Do ser humano, da pessoa. Não é só ver que a Vale chegou e tem emprego. Não é por aí. A Vale chegou, né, tem emprego,